Podíamos falar boa tarde no culto, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom que estamos aqui, temos essa oportunidade para louvar o nosso Deus. Apesar das circunstâncias, nós estamos aqui. Deus permitiu que nós viéssemos para esse culto para fortalecer a nossa fé. Hoje, toda a igreja cristã, neste final de semana, todas as igrejas cristãs estão celebrando o Pentecostes. O que seria o Pentecostes? Já pensaram sobre o significado deste culto? Já pensaram o que significa para nós? Qual a sua importância também? Chegaram a refletir sobre isso? O que significa Pentecostes? Pentecostes vem da palavra grega que significa 50. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Exatamente. No Novo Testamento, nós celebramos isso e vemos nos textos bíblicos que Deus envia o Espírito Santo sobre os seus discípulos. É a promessa de Deus se cumprindo, mostrando que eles não estariam mais sozinhos, que Deus estaria com eles, que o Espírito Santo estaria com eles. Ou seja, no Pentecostes, nós celebramos a ação do Espírito Santo sobre todos os discípulos. E aqui está a importância desse culto para nós também. Porque o mesmo Espírito Santo que agiu lá nos discípulos, quando eles proclamaram a palavra de Deus em várias línguas, e todos puderam ouvir a mensagem de Deus na sua língua materna, aquele mesmo Espírito Santo atua em nós hoje em dia. Ele atuou em nós no nosso batismo, e ele atua através da palavra, através do sacramento. Se não fosse o Espírito Santo estar atuando na nossa vida, nós não estaríamos aqui neste culto para louvar a Ele e agradecer a esse nosso Deus. Bom, meus irmãos, como nós já estamos também adaptados a essa nova forma de culto, toda a nossa liturgia, todos os nossos hinos, as nossas leituras, todas serão projetadas para evitar o manuseio das nossas Bíblias também. Eu estou sem máscara no momento que estou fazendo a liturgia, o pastor estagiário também, no momento da pregação, mas no momento da Santa Ceia, nós estaremos de máscara, de luvas, conforme todo o protocolo que nós estamos seguindo. Vamos iniciar o nosso culto cantando os nossos hinários, o hino de número 136, Ó Divino Preceptor. Ó Divino Preceptor.
puder ficar de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, queremos te louvar e agradecer por podermos celebrar o Pentecostes. O Espírito Santo que enviaste sobre os discípulos naquele dia especial é o mesmo que vem a nós hoje, na palavra e sacramentos. Para tanto, abençoa-nos neste culto, que possamos te louvar em cumprimento da tua promessa maravilhosa de enviarmos o Espírito Santo, o Consolador, que nos traz tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou na sua morte e ressurreição, e nos oferece tudo isso de graça no Evangelho. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra com atenção e a participar preparados da Santa Ceia, pois é desta forma que o Espírito Santo age em nós, que possamos responder essa bênção com uma vida consagrada a Ti. Espírito do vivo Deus, desce sobre nós. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus misericordioso e gracioso, viemos à tua presença confessar todos os nossos pecados. Não podemos escondê-los de ti. Também não podemos fugir da tua presença. Tu nos conheces profundamente e sabes que temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sabemos, pela tua palavra, que o salário do pecado é a morte. Também sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, recorremos à tua misericórdia e suplicamos que, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, tu perdoes todos os nossos pecados e nos concedas um coração limpo, puro, que se apega ao Evangelho, confia na tua graça e se dispõe a te servir. Que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração, hoje e sempre, tudo aquilo que Jesus conquistou no seu sofrimento, morte e ressurreição: o perdão, a vida e a salvação. E que, por esses meios, sejamos motivados e animados para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus, em sua graça, promete e realmente perdoa os pecados de todos os que estão arrependidos, creem que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados na sua morte de cruz e desejam, com o auxílio do Espírito Santo, viver uma nova vida. Por isso, a todos aqueles que confessaram, arrependidos dos seus pecados, creem em Cristo e querem viver uma nova vida com o auxílio do Espírito Santo, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo que faremos é o Salmo de número 25, do versículo 1 ao versículo 15. Como nós estamos projetando as leituras bíblicas, nós faremos estas leituras deste culto na Nova Almeida, na tradução da Nova Almeida. Ela é um pouquinho diferente da que nós usamos no culto tradicional, naquelas nossas Bíblias. Para ser bem simples, o que muda essa tradução? Eles tiraram o vós sois e colocaram vocês serão, vocês são, né? Para melhorar a tradução e colocar no jeito que nós falamos no nosso dia a dia. Vamos fazer a leitura
por divisão de versículos. Eu leio o primeiro, a congregação lê o segundo até o final. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os Meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Ó Deus, que deste teu Espírito Santo aos apóstolos, concede-nos este mesmo Espírito, para que possamos viver em fé e permanecer em paz, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A verdade pode tomar assento. Primeira leitura para este culto é de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 21. E assim diz o nosso texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como nos ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês
moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura de Atos. Queremos fazer a leitura do Evangelho, que se encontra em João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Vamos puder ficar de pé para essa leitura. Assim diz o Santo Evangelho. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé conforme a explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico. Vamos falar em conjunto estas palavras. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem me fiarei, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também me chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. A comunidade pode tomar assento. Nós louvamos ao nosso Deus com o hino de número 132 dos nossos hinários. Ó bendito Senhor. Aleluia,
Que o Espírito Santo nos ilumine com entendimento sobre o texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21, neste instante em que vamos refletir sobre o dom de línguas recebido pelos cristãos no Pentecostes. Amém. Quem dos que estão aqui nunca ouviu falar de igrejas que confessam que os seus membros falam em línguas depois de batizados? Essas igrejas vieram a ser conhecidas como pentecostais, justamente por ensinarem que o dom de línguas que os discípulos de Jesus receberam há quase 2000 anos deveria acontecer ainda hoje. Entretanto, será que é assim mesmo que o Espírito Santo deve agir em nós? Bem, quem somos nós para impedir qualquer manifestação do poder de Deus sobre qualquer pessoa? Porém, quando estudamos a Bíblia com atenção, percebemos que existe algo mais importante por trás do Pentecostes do que simplesmente o falar em línguas diferentes. Por exemplo, ao verificarmos a profecia de Joel, citada pelo apóstolo Pedro em Atos 2, notamos que uma palavra se destaca nela, a saber, o verbo profetizar. Joel afirma que o Espírito Santo seria derramado para fazer com que filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas, enfim, todas as pessoas, sem exceção, pudessem profetizar, ou seja, anunciar a palavra de Deus. Diante disso, nós precisamos concluir que o centro do Pentecostes, a coisa mais importante nesse grande milagre do Espírito Santo, é sem dúvidas a proclamação da palavra do Senhor. Falar em línguas, como os discípulos de Jesus falaram naquele dia, é secundário. Claro que foi algo sensacional, poderoso, digno de ser lembrado todos os anos, mas não teria significado algum se as palavras proferidas por aquelas pessoas fossem sem conteúdo, sem que impactassem positivamente a vida de uma pessoa através do testemunho cristão. Notem o que os habitantes de Jerusalém falaram a respeito dos discípulos de Jesus, eles que vieram de todas as partes do mundo conhecido, no versículo 11. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Percebam, aquelas pessoas falavam sobre as grandezas de Deus, havia conteúdo em suas pregações. As palavras que o Espírito Santo lhes concedia que falassem, edificavam os que as ouviam, não eram vazias, e muito menos línguas que não podiam ser compreendidas, como alguns dizem por aí, falaram uma suposta língua dos anjos, ou coisa parecida. Não, tratava-se de línguas que as pessoas entendiam e eram capazes de refletir sobre o sentido da sua mensagem. Aliás, que mensagem seria essa? Quais eram especificamente as grandezas de Deus que o Espírito Santo inculcava nos discípulos de Cristo para eles anunciarem? Isso está revelado em João 15, 26, onde o próprio Jesus afirma: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Ele foi derramado da parte de Jesus, quem o próprio João Batista disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sim, o Espírito Santo foi derramado por Cristo para nos fazer olhar para a cruz, para o cumprimento da promessa feita pelo Pai, de que Ele perdoaria os pecados da humanidade, através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Portanto, é necessário estar claro em nossas mentes que a coisa mais importante no Pentecostes, que o Pentecostes nos ensina, é a pregação de pecados que há em Jesus Cristo. O perdão de pecados. É a evangelização do mundo. Essa é a função que a igreja cristã deve fazer, deve exercer em favor de todas as nações, povos, línguas e culturas, tal qual os discípulos de Jesus, os apóstolos, bem como mais de 100 pessoas o fizeram naquela manhã, 50
daquele grupo de 120, começou a igreja cristã do Novo Testamento. Infelizmente, os judeus, que eram o povo escolhido por Deus para zelar pelas Escrituras, ensinando-as, traduzindo-as para anunciá-las às nações, não fizeram isso como lhes cabia. Eles se encheram de orgulho nacionalista, individualista, e negaram a instrução da palavra aos gentios. Por isso, Deus teve de tomar a iniciativa em lugar deles e derramou o Espírito Santo sobre todos, para que o mundo inteiro chegasse ao pleno conhecimento da verdade, e não apenas aqueles de Israel. E mais, naquele Pentecostes, o Senhor não se valeu de doutores, mestres, pessoas de alta classe na proclamação do seu Evangelho, mas de sujeitos simples da Galiléia, pescadores e de outras profissões comuns, justamente para nos mostrar que a honra, que a glória na salvação da humanidade pertence somente a Ele, e não às habilidades ou obras humanas. Depois de tudo isso que foi dito até aqui, nós podemos perguntar: mas qual é o impacto do Pentecostes em nossas vidas? O que ele nos proporcionou de tão especial para comemorarmos a sua festa todos os anos no calendário cristão? Ora, o primeiro motivo para festejarmos é a misericórdia do Senhor em não se esquecer de nós, que somos os gentios, povo que não fazia parte do grupo dos eleitos de Deus, e que naturalmente estaria condenado ao inferno por causa dos seus pecados e maldades. Deus se lembrou da promessa que havia feito a Abraão, de que nele o Senhor abençoaria todas as nações da terra, e isso teve início no Pentecostes. É como escreveu o profeta Oséias, citado por Paulo em Romanos 9, 25 a 26. Chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O apóstolo está falando sobre vocês e eu. Essa é a história da nossa salvação, amada igreja, de como o Evangelho nos alcançou neste país. Já o segundo motivo para celebrarmos o Pentecostes é a honra que nos foi dada da parte de Deus de recebermos os dons do Espírito Santo e de servir-lhe nesta missão de salvar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Esses dons, diga-se de passagem, não precisam ser extraordinários, fantásticos aos olhos das pessoas. Ninguém precisa falar em línguas para ser confirmado como cristão. Até porque o próprio reconhecimento do senhorio de Cristo já é um dom do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Vejam, nós nos tornamos, por graciosa vontade de Deus, coparticipantes na salvação da humanidade, para profetizarmos, confessarmos, testemunharmos ao mundo as grandezas do Criador do Universo. Isso é grande honra para nós. Afinal, o que diz a Escritura? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Entretanto, há sempre um perigo de nos esquecermos deste nosso compromisso e fazermos pouco caso desta missão que o Senhor bondosamente nos delegou, nos otorgou. Esse foi o erro dos judeus. Estejamos sempre alertas, porque o nosso velho homem é inimigo do Evangelho e deseja seguir os caminhos de Satanás, nosso adversário, nos calando e intimidando. Tomemos cuidado para não negligenciarmos o testemunho cristão ao abatido pelo pecado, bem como ao desamparado e necessitado de ajuda material. Pelo contrário, vamos agir e falar do amor e da esperança que há no nome de Jesus Cristo. De igual modo, o tempo de Pentecostes nos leva a meditar
sobre a importância de se apoiar as sociedades bíblicas do mundo todo, como a SBD, os seus projetos de tradução de Bíblias e de produção de material evangelístico. Cuidemos de nunca cessar o nosso amparo aos seminaristas e professores de teologia, bem como aos pastores e missionários, pois assim mais pessoas serão capacitadas e habilitadas no testemunho correto da palavra. Estimados, sejamos aqueles que zelam pelo tesouro que o Senhor depositou sobre os nossos cuidados. Pois, da mesma forma que o Evangelho um dia mudou as nossas vidas e nos tornou filhos do Altíssimo pelo Espírito de adoção que desceu sobre nós no batismo, mais pessoas aguardam esta oportunidade de sentirem o amor restaurador de Jesus em suas almas. Para terminar, que em todos os anos o lema da festa de Pentecostes seja o texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, a Bíblia. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Os cristãos, meus irmãos, falam a língua da salvação, cujo testemunho, cuja base é sempre a palavra de Deus. Se assim for, muitos e muitos terão o privilégio de verem a glória do Senhor no grande dia do seu retorno. Amém. Conversar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, com gratidão reconhecemos Tua amável providência, a qual nos protegeu até este momento de nossas vidas. Ao pensarmos em Tua misericórdia para conosco, precisamos reconhecer a Tua graciosa presença e por ela agradecer, Senhor. Aceita nosso louvor pela Tua criação, pela nossa redenção e santificação. Não mais tememos o mal, pois nossos corações confiam firmemente em Ti. Isso, graças à Tua palavra, a qual Tu nos deste para ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Certamente, Senhor, não temos razões para nos orgulharmos de nós mesmos. Sem Ti, nada somos. Sem Ti, nada podemos. Tu nos chamaste para sermos santos através de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas ainda permanecemos pecadores. Estamos sempre mais prontos para exaltar-nos a nós próprios diante dos outros, procurando posições de honra, enfim. Esquecemos que fazemos parte do mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Esquecemos que, como membros do mesmo corpo, temos diferentes dons, os quais te pedimos que nos ajudes a colocar à disposição
no teu serviço, no teu reino. Envia-nos o teu Espírito Santo para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ajuda-nos a moldar nossos pensamentos em conformidade com os teus pensamentos, para que em nossa vida não sejamos obstáculos para o que tu planejaste aos teus filhos. Ajuda-nos a confortar os angustiados e consolar os doentes. Ajuda-nos a perdoar, assim como tu nos perdoaste. Somos imensamente gratos a ti por todas as boas dádivas concedidas à nossa igreja aqui no Brasil e em todo o mundo. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades, conservaste entre nós a paz, a união e a liberdade de expressarmos a nossa fé. Vivemos uma época de grande dificuldade, por isso te pedimos que olhes para o Brasil, para o mundo e concedas a todos os habitantes da terra a esperança de novos tempos. Estejas com os nossos governantes para que baseiem suas decisões na tua santa vontade. Senhor, ainda te pedimos pelos enfermos, pelos sofredores, pelos angustiados, pelos enlutados, especialmente lembramos da família Árabe que perdeu a dona Ironita, que o Senhor possa confortar a todos estes na certeza da ressurreição e da vida eterna. E finalmente, confessamos a Ti, Senhor, que somos dependentes de todas as Tuas misericórdias. Amado Pai, fica conosco, se for da Tua vontade, nos abençoa, mantendo-nos na Tua presença, pois em outro lugar melhor não há. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Amém.
vez nos permitiste vir à igreja, ouvir a palavra e receber a absolução e participar da Santa Ceia. Nós te louvamos pelo cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo e porque Ele age em nós através dos meios que escolheste. Ajuda-nos a confiar cada vez mais em Ti, motivados pelo Teu Espírito Santo. Testemunhemos o Teu amor a todas as pessoas com os quais nos dá o privilégio de conviver. Acompanha-nos agora e nessa nova semana. Tu, que nos conheces profundamente, assiste-nos em todos os momentos e nos faça confiar na Tua presença ao nosso lado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para os nossos lares, nós vamos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.